Quando usar o se e quando usar o e em francês? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje e com muitos exemplos. Simplesmente porque essa é uma das perguntas que a gente mais recebe dos nossos alunos do curso de francês Método Afrancesados e também por aqui pelas redes sociais. E como é uma pergunta muito frequente, a gente quer te dar a resposta hoje para você parar de confundir essas duas partículas. C'est parti? Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, je suis Émile, je suis français e eu sou francês e vou te dar dicas que são nativo francês, poder te dar sobre a língua e a cultura francesas. E você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho embaixo do vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá começar com o se em francês. A gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai começar vendo o se em exemplos, em frases, dentro de contexto da vida real e a gente vai concluir juntos você e a gente qual é o uso do se, certo? É muito mais simples fazer assim, que é o que? Você mergulhar no contexto, você mergulhar no francês da vida real e não ficar tirando as partículas, as palavras de contexto, porque é tirando as palavras de contexto que a gente acaba confundindo. Então, c'est parti! C'est un livre. C'est un livre. Você está apontando uma coisa. C'est un livre. Isso é um livro. Isso é um livro. Então, no caso, o se, a gente consegue ver que seria uma tradução aqui, mais ou menos como isso é. Quer dizer que eu estou identificando um objeto, que no caso, esse objeto é um livro, certo? C'est un livre. Ok? Agora uma pergunta. C'est un oiseau? C'est un oiseau? C'est un oiseau? Isso é um pássaro? Então, a gente está vendo que o se, ele está sendo usado também aqui como isso é. Quer dizer, uma pergunta para tentar identificar um objeto não identificado. Objeto voador não identificado. Não é um objeto, é um que animal. neste caso é um pássaro, certo? Que a gente está identificando. Então, c'est un oiseau. C'est un oiseau? Isso é um pássaro. Olha a minha entonação. C'est un oiseau? Subindo. Para fazer a pergunta. A pergunta. C'est un oiseau? Outro exemplo com c'est. C'est beau. Uau, c'est beau. Ou seja, eu estou dizendo aqui, é lindo, que lindo. Então, Emília aqui está expressando a opinião dele em relação à vista aqui, que está na nossa frente, que você não está ouvindo, que não é tão linda Não, assim, na verdade é só não. para o exemplo. C'est beau. C'est beau. Que lindo. Au contrário, c'est moche. Au contrário de beau, c'est moche. Ok? Que feio. Que feio. Que vista feia, que também não é para tanto. Mas então ele está expressando aqui o sentimento, a opinião dele em relação ao que ele está vendo. Outro exemplo, Roberta. Vai, faz. Qui est-ce? C'est Roberta. C'est Roberta. Então a gente tem aqui toc toc, qui est-ce? Qui est-ce é quem é? E aí eu respondo, c'est Roberta, é Roberta. Tá bom, com todos esses exemplos aqui, o que é que eu posso deduzir? Primeiro, o se, ele foi usado, como a gente já falou, para identificar uma coisa, um objeto, para identificar uma pessoa. Eu tô dizendo, é Roberta, c'est Roberta, certo? Ou para expressar uma opinião ou sentimento, como a Emília falou sobre C'est a vista. beau, c'est moche. Então, prestem atenção, é muito importante porque, por exemplo, no português, a gente fala é Roberta, ai, é lindo. Em francês, a gente não pode usar o é solto assim, o verbo solto, não existe isso. Em vez de usar esse verbo solto, quando a gente usa é Roberta, é lindo, é um livro, a gente vai usar o se. Você vai acrescentar esse se. Na verdade, você não vai acrescentar o se, você vai usar O bloco. o bloco se, certo? Emily está falando de acrescentar o se porque o se apóstrofo significa em português, em francês, isso. E aqui o é, que é o que a gente vai ver, é simplesmente o verbo ser ou estar, o verbo être, em francês conjugado. Então, literalmente, o se significaria isto é, mas depende do contexto, tá bom? O que a gente tem que pensar sempre que a gente for falar é bonito, é um livro, é Roberta, a gente vai usar esse bloco que é
C, pensa nele como uma estrutura. É uma peça de Lego, de plástico. Não tem como quebrar, a não ser que você pegue uma serra elétrica e vá quebrar o negócio. Não é o objetivo você fazer isso. Então, pensa nisso como bloco. Vamos agora, dito isso, quando é que eu vou usar o solto? Será que eu vou usar ele solto? Vamos lá, acho que eu vou dar... Vai ter um bug. Il est beau. Il est beau. Elle est belle. Il est beau. Il est beau. Aqui eu tô dizendo, ele é bonito. E Emily disse o quê? Elle est belle. Ela é bonita. Então, nesse caso, a gente não está expressando nossa opinião a respeito de algo abstrato, a opinião a respeito de uma vista, de uma coisa que eu estou dizendo, nossa, é lindo. Não, eu estou falando em relação a uma pessoa precisa, eu estou falando de uma pessoa, do meu marido, lindo, maravilhoso. Então, il est beau, ele é belo. Elle est belle, Roberta. Então, ela é linda. Então, nesse caso, presta atenção. O é o verbo être conjugado, certo? Ele é, ela é. Ele nunca vai vir solto. Então, nunca usar e solto. Olha, os verbos em francês, eles são muito carentes. Eles não gostam de ficar sozinhos, certo? Ou eles vão vir dentro de um bloco, como é no caso de ser, ou eles precisam de ter uma companhia, que no caso é o sujeito. Il, elle. Emile, Roberta, Emile é beau. Roberta est belle. Sempre ele vai vir acompanhado. A gente vai parar de paquerar nesse vídeo e vamos passar para o próximo exemplo. João est intelligent. João est intelligent. João é inteligente. Novamente, o verbo é não vem sozinho. Ele está acompanhado de quem? De João, nesse caso. Eu não vou dizer est intelligent. Não. João est intelligent. Vamos para um outro exemplo. Paris est une belle ville. Paris est une belle ville. Paris é uma linda cidade. E é aqui que muita gente confunde. Por quê? Há essa confusão do C e do E. Porque o C e o E, eles podem, no francês falado, serem usados de forma indistinta. E isso pode causar um pouco de confusão. O que importa é você saber que se você falar ou um ou outro, nesses exemplos que a gente vai dar aqui, tá correto. Certo? Vamos lá. Paris est une belle ville. Paris, c'est une belle ville. Paris est une belle ville. Paris, c'est une belle ville. Então, Paris é uma linda cidade, nos dois casos. Mas eu não estou entendendo porque eu tenho que falar... Por que tem essas duas formas de dizer? Você não precisa saber exatamente o porquê. O que você precisa saber é que são duas formas de falar a mesma coisa, que são sinônimas, e que as duas são faladas no francês da vida real. Agora, preste atenção. Tem uma diferença entre os dois. Qual é, Roberta? A diferença número 1 é que tem uma pausa quando eu uso o C, tá? Paris. Paris, vírgula, Paris, c'est une belle ville. Então, é como se eu estivesse dizendo, Paris é uma bela cidade. É como se fosse isso, tá? Quando eu estou usando o C. E quando eu estou usando o E, ele não vai sozinho. Ele não pode ter separado, uma vírgula separando ele do melhor amigo dele, que é Paris, aqui nesse caso. Então, Paris est une belle... Pardon. Paris est une belle ville. Paris est une belle ville. Paris é uma linda cidade. Ou Paris é uma linda cidade. Os dois são corretíssimos. Outro exemplo. Mon téléphone est le 07 bip 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 bip. Meu telefone é o... E aí você dá o seu número de telefone. Ou você pode falar também. Pode falar. Mon téléphone, c'est le 07 bip 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 bip. Ok? Qual é o que está correto? Os dois. De novo, os dois estão obviamente. corretos. Então, tanto faz. Escolhe o que você acha mais simples. A diferença é a mesma. Depois de mon telefone, quando a gente usa C, tem uma micropausa na fala. As duas formas estão corretas. Mas eu não sei qual usar, eu me confundo. Qual é a dica que a gente tem a te dar aqui agora? Sempre preste atenção no contexto, sempre estude o francês
em contexto e, obviamente, de preferência, o francês da vida real. O francês como ele é falado, como ele é escrito de verdade pelos nativos na França, na Bélgica, no Canadá, no Benin, Nos enfim, países de língua francesa. nos países de língua francesa. Então, se você prestando atenção nisso e se você não ficar teimando em tirar as palavras de contexto, vai ser muito mais simples você ir assimilando. Lembra, francês e nenhuma língua não é matemática. Então, não vai ter uma regra de adição, de divisão, que vai te fazer saber definitivamente como aplicar aquela fórmula para tudo. Não é assim que funciona. É principalmente com a imersão no francês da vida real que essas pequenas diferenças vão ficando mais simples para você. Mais fluido. E que o francês vai ficando mais natural. Merci, Roberta. Fim. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu j'aime, seu like embaixo do vídeo e compartilhar com seus amigos, sua família que quer aprender o francês da vida real. Se você quer continuar seu estudo de francês, começar com o pé direito, a gente te recomenda participar do mini curso gratuito de francês a Francesa2. Basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber na sua caixa de e-mail vídeos, aulas e um guia para você aprender o francês do jeito certo. A gente se vê no próximo vídeo, Roberta. Bien sûr, quand même. claro que sim. Quand même. À la prochaine, a gente se vê no próximo vídeo. À bientôt. Salut!